Você já se perguntou quais segredos os homens escondem? Mesmo aqueles que parecem mais fortes, mais resistentes, mais inquebráveis. O que aconteceria se eu lhes dissesse que por trás de cada olhar firme, por trás de cada gesto de segurança, há uma ferida tão profunda, tão frágil, que nem eles mesmos se atrevem a olhar? E que você, como mulher, possa aprender a reconhecer essa fibra oculta, entendê-la e, se desejar, transformar esse entendimento em sabedoria. Pare por um momento e respire. Imagine o homem mais imponente que você já conheceu, talvez seu pai, um ex-namorado ou aquele chefe autoritário que parecia impossível de mover. Visualize-o por um segundo. Seu tom de voz imponente, sua postura rígida, seu caráter aparentemente invulnerável. Agora deixe-me revelar a você um segredo que Carl Jung desenterrou há mais de um século. Esse homem, como todos os homens, carrega dentro de si um lado sombrio, um lugar tão temido que seu próprio orgulho, sua educação e sua cultura o proíbem até mesmo de olhá-lo de frente. Esse lado é chamado de sombra. Carl Jung, o grande mestre da psicanálise profunda, nos alertou com uma frase perturbadora: o que não é feito consciente torna-se destino. E isso significa que cada fraqueza oculta de um homem, cada insegurança que ele nega, cada parte de si mesmo que ele não consegue integrar, acabará dominando sua vida das sombras. É aí que você pode entrar. Existe o território secreto onde você pode, se quiser, entendê-lo, antecipar suas reações, manter seu equilíbrio ou até mesmo ajudá-lo a evoluir. Esta jornada não será fácil. O que você vai descobrir pode mudar para sempre a maneira como você olha para os homens. Ele poderia ensiná-lo a se proteger de suas manipulações inconscientes, a não se deixar levar por suas estratégias de sobrevivência emocional, ou mesmo a reconhecer quando um homem está pronto para um crescimento genuíno. Porque uma mulher consciente, desperta e conhecedora das sombras masculinas pode se tornar uma força transformadora tanto para si mesma quanto para quem escolhe caminhar ao seu lado. Hoje quero abrir a porta para esse conhecimento com você. Vou compartilhar com vocês as 15 fraquezas mais profundas dos homens, aquelas que Carl Jung intuiu através de milhares de horas de exploração da psique humana. Essas fraquezas são universais. Não importa a idade, cultura, posição social ou nível de inteligência do homem. Todos eles, em maior ou menor grau, estão agachados dentro de seu coração. Primeira fraqueza: a necessidade desesperada de validação. Mesmo que ele nunca admita isso, o homem precisa se sentir admirado, aprovado, validado. Sua autoestima, construída sobre conquistas, reconhecimento e status, é muito mais frágil do que ele mesmo poderia suportar. Desde a infância, a maioria dos homens é incutida que deve ser forte, geradora, competitiva, implacável. É por isso que, quando sentem que uma mulher não os valoriza, não os olha com admiração, sua estrutura interna vacila. E aqui surge a primeira oportunidade para a mulher inteligente. Saber quando dar a ele um reconhecimento autêntico e quando estabelecer limites claros pode desarmar suas defesas ou fortalecer seu crescimento de uma forma que nenhum confronto direto faria. Não é uma questão de manipulação, mas de compreensão consciente de seus mecanismos internos. Segunda fraqueza: o medo da rejeição. Poucos homens falam disso em voz alta, mas o terror de não ser escolhido, de não ser amado, de ser desprezado, os consome por dentro. Esse medo, tão escondido sob camadas de orgulho, muitas vezes os faz agir com agressividade, arrogância ou mesmo aparente indiferença. É um disfarce, um mecanismo de defesa. Jung explicou que a sombra surge precisamente quando negamos o que temos vergonha. E no caso do homem, nada o envergonha mais do que sentir-se rejeitado. Saber ler esse medo pode lhe dar a chave para entendê-lo e antecipar seus movimentos, seja para protegê-lo de suas reações defensivas ou para criar um espaço seguro onde ele possa se mostrar sem máscaras. Terceira fraqueza: o conflito com a vulnerabilidade.
Um homem pode se despir fisicamente, mas raramente se atreve a se despir emocionalmente. Ele teme o ridículo. Ele teme que, quando abrir o coração, seja percebido como fraco. Ele teme perder a imagem de guerreiro que o mundo lhe impõe. Essa incapacidade de mostrar vulnerabilidade, paradoxalmente, o torna mais vulnerável porque ele se torna um ser que reprime, que guarda ressentimentos, que engole lágrimas e que mais cedo ou mais tarde explode de maneiras destrutivas. Uma mulher que sabe como criar um espaço seguro, mantendo seus próprios limites, pode ajudá-la a baixar a guarda sem perder seu próprio centro. Mas é crucial entender que não é sua responsabilidade curá-lo, mas simplesmente não alimentar seus padrões de repressão emocional. Quarta fraqueza: a compulsão pelo controle. Culturalmente, o homem foi treinado para liderar, comandar, decidir. Mas essa obsessão em controlar tudo ao seu redor esconde um medo brutal do caos, da incerteza, do fracasso. No fundo, ele teme perder o controle de seu ambiente e de si mesmo. Jung nos diz que tudo o que tentamos controlar excessivamente se torna tirânico dentro de nós. É por isso que um homem que é muito controlador acaba sendo escravo de seus próprios mandatos. Se você souber identificar esse padrão, poderá antecipar quando precisa sentir que tem algum controle e quando precisa estabelecer limites firmes para equilibrar o relacionamento a seu favor. Quinta fraqueza: vício em desejo. Muitos homens vivem presos em seu próprio instinto sexual, mas não por prazer em si, mas por compulsão. Para muitos, o desejo carnal se torna a única maneira de validar, de se sentir como homens, de sentir que ainda têm controle sobre algo. Isso os torna previsíveis e, paradoxalmente, fracos diante de uma mulher que sabe ler seus códigos de excitação e que entende que por trás dessa obsessão sexual está uma profunda necessidade de se sentir viva. Jung explicou que todo impulso não integrado, todo impulso que não é compreendido ou canalizado, acaba nos possuindo. Os homens são frequentemente possuídos por seu desejo, não percebendo que estão procurando na sexualidade o que devem encontrar em conexão com sua própria alma. Eu poderia continuar, porque o universo masculino é vasto e complexo, mas eu quero que você grave isso no fogo. O maior erro que uma mulher comete é acreditar que um homem forte é forte o tempo todo, que sua dureza é impenetrável, que suas decisões não podem ser questionadas. Nada poderia estar mais longe da verdade. O homem é um ser moldado pela dor, medo, competição e repressão emocional. Essa combinação faz dele um gigante com pés de barro, e apenas uma mulher ciente disso pode decidir livremente o que fazer com esse conhecimento, se deve usá-lo para proteger um ao outro, estabelecer relacionamentos mais saudáveis ou inspirar crescimento mútuo na arte da conexão autêntica. Carl Jung nos ensinou que a sombra é a parte de nós que menos queremos ver, mas que mais nos governa. Nos homens, a sombra é carregada de inseguranças, culpa não resolvida, raiva contida e desejos indescritíveis. E embora o homem tente projetar sua imagem de herói incansável, sua sombra o assombra. Quando uma mulher aprende a observar seus gestos, seus silêncios, suas reações, ela pode decifrar perfeitamente quais são as rachaduras em sua armadura. Pense nisso. Quantas vezes você viu um homem desmoronar com uma palavra ofensiva, mesmo que seu corpo permanecesse firme? Quantas vezes você notou como a simples rejeição ou indiferença de uma mulher pode devastá-lo mais do que qualquer derrota no local de trabalho? Essa é a atuação das sombras. Esse é o poder oculto das feridas não cicatrizadas. Talvez agora você entenda por que o conhecimento dessas fraquezas não é um jogo superficial, mas uma ferramenta de profundo valor psicológico. Quando uma mulher conhece a psicologia masculina do ponto de vista de Jung, ela para de idealizá-la. Ele entende que por trás do conquistador há uma criança assustada, que por trás do fornecedor há um homem que teme não ser suficiente, que por trás do amante há um ser que foge de seu próprio vazio interior.
Nada, absolutamente nada, é tão poderoso quanto a consciência, porque a consciência lhe dá escolhas. Se você sabe que um homem depende da validação feminina para sustentar sua autoestima, você pode decidir quando dar a ele esse reconhecimento genuíno e quando manter sua distância emocional para preservar sua própria integridade. Se você sabe que ele tem medo de rejeição, poderá ler seus gestos defensivos sem tomá-los como um ataque pessoal e, assim, evitar cair em seus jogos emocionais reativos. Se você sabe que o desejo dele o domina, você será capaz de se manter firme e não ceder a manipulações disfarçadas de paixão. Isso não significa transformar os homens em inimigos ou desenvolver cinismo em relação à masculinidade. Pelo contrário, significa vê-lo em toda a sua humanidade, com toda a sua luz e todas as suas trevas. Isso lhe dá o verdadeiro poder, o poder de escolher, o poder de antecipar, o poder de equilibrar, porque ninguém deve entrar em um relacionamento emocional sem conhecer a complexidade psicológica da pessoa à sua frente. A cultura nos diz há séculos que as mulheres são fracas, emocionais e dependentes do amor masculino. Jung ensinou o contrário, que as mulheres, quando integram seu próprio poder interior, são capazes de ver através das máscaras dos homens com a mera precisão de sua intuição, porque conhecem seu vazio, porque não são enganadas por sua aparência de força, porque entendem que todo herói arrasta um calcanhar de Aquiles. Sexta fraqueza: a necessidade de propósito. O homem precisa de um significado, de um objetivo, de algo a perseguir para justificar sua existência. Jung falou do arquétipo do guerreiro interior, aquele impulso masculino de conquistar, avançar, deixar uma marca. Mas o problema surge quando esse propósito vacila, quando ele perde o emprego, quando sente que sua vida não tem direção, quando percebe que seus objetivos não o satisfazem. Seu mundo interior desmorona. É então que eles podem cair em crises depressivas, vícios, agressividade ou mesmo violência passiva. Uma mulher que entende isso pode detectar quando um homem está correndo sem rumo e decidir se quer acompanhar seu processo de redefinição ou estabelecer limites para não ser arrastada por seu desespero existencial. Sétima fraqueza: seu medo da solidão. Muitos homens são incapazes de tolerar o vazio emocional. Eles podem fingir independência, podem se gabar de que não precisam de ninguém, mas a realidade é que a ideia de envelhecer sozinho, de ficar sem parceiro, sem filhos, sem amarras, os aterroriza. Jung disse que a sombra se alimenta do isolamento porque na solidão emergem todos os aspectos que eles preferem ignorar. É por isso que alguns homens pulam de relacionamento em relacionamento sem fechar ciclos, apenas para não enfrentar o horror de sua própria solidão. Uma mulher carinhosa pode usar esse entendimento para estabelecer limites claros em relacionamentos tóxicos, sabendo que não deve assumir a responsabilidade de preencher todas as lacunas de um homem que nem se atreve a se olhar no espelho. Oitava fraqueza: a repressão de seu lado feminino. Embora possa parecer irônico, todo homem carrega dentro de si uma energia feminina, o que Jung chamou de ânima, a capacidade de cuidar, sentir, expressar ternura. No entanto, a cultura ensinou-lhe que isso é um sinal de fraqueza, então ele o enterra, nega, ridiculariza. Como resultado, ele se torna um homem fragmentado, incapaz de integrar sua sensibilidade. Isso causa relacionamentos estranhos e frios, onde a intimidade real se torna um campo de batalha. Uma mulher inteligente pode detectar quando um homem tem medo de se conectar com seu próprio lado sensível e decidir se ela quer acompanhá-lo nesse processo de integração ou ficar a salvo de sua imaturidade emocional. Nona fraqueza: a obsessão por status. O homem, desde os tempos antigos, mede seu valor pelo lugar que ocupa na hierarquia social. Pode ser seu cargo, seu nível econômico, sua reputação, sua fama. Tudo isso faz dele um escravo do olhar dos outros. Se você sentir que não está à altura da tarefa,
sua autoestima se quebra imediatamente. O status é para muitos homens um totem sagrado. Se eles percebem que o perdem, sua identidade desmorona. A mulher que entende isso pode antecipar explosões de raiva, ciúme ou comportamentos compensatórios e se proteger a tempo. Ou ainda, se você decidir construir um relacionamento saudável, isso pode ajudá-lo a encontrar valor em aspectos mais profundos do que o reconhecimento externo. 10ª fraqueza: a dificuldade em gerenciar a frustração. No mundo masculino, falhar é quase um pecado. Perder é uma vergonha. Por isso, muitos homens não sabem tolerar pequenas derrotas diárias e explodem quando as coisas não saem como o esperado. Essa incapacidade de regular sua frustração geralmente se traduz em acessos de raiva, violência verbal, comportamentos infantis e até decisões drásticas que podem arruinar sua carreira ou vida pessoal. Jung nos lembra que tudo o que não está integrado é projetado. O homem que não aceita sua frustração projetará a culpa nos outros, seu parceiro, seus filhos, seus colegas. Entender isso lhe dá o poder de não levar suas explosões para o lado pessoal e estabelecer limites claros sem ser arrastado para o caos emocional. Pense em tudo isso por um momento. Olhar em volta. Certamente você conhece homens que vivem presos em uma dessas fraquezas. Ele pode ser um homem de sucesso, com dinheiro, com títulos, mas completamente escravizado ao medo da solidão. Ele pode ser um homem que se gaba de força, mas que secretamente desmorona quando perde o controle das coisas. Eles podem ser alguém aparentemente sedutor, mas profundamente dependente da validação feminina para se sentir valioso. Você percebe o poder que obtém quando reconhece isso? É como se você visse através de um vidro transparente sua alma. Isso não faz de você uma pessoa cruel. Pelo contrário, transforma você em uma mulher consciente com a capacidade de decidir se quer acompanhar o crescimento daquele homem ou se afastar para não se perder em sua sombra não resolvida. 11ª fraqueza: o medo da traição. Embora muitos homens nunca admitam, eles vivem com medo constante de serem enganados, traídos, substituídos. Parte de sua identidade é sustentada pela crença de que eles são indispensáveis, e a possibilidade de outra pessoa tomar seu lugar fere diretamente seu núcleo de valor pessoal. Esse medo, muitas vezes inconsciente, os leva a controlar, a observar, a ter ciúmes, a suspeitar sem motivo real. Jung explicou que o medo projetado gera uma reação defensiva, e no caso do homem, a ferida da traição se torna uma obsessão silenciosa, que pode minar qualquer relação de confiança. Uma mulher que vê isso pode antecipar e neutralizar a paranoia masculina, estabelecendo clareza e limites, mas também evitando cair em seu jogo de controle possessivo. 12ª fraqueza: a incapacidade de controlar a dor emocional profunda. Desde a infância, a maioria dos homens foi treinada para suprimir o choro, esconder a tristeza, continuar mesmo que tudo doa. Isso constrói uma parede interna que os torna incapazes de metabolizar perdas, tristezas, decepções. Jung diria que a energia dessa dor reprimida se transforma em doença, depressão, vícios, violência. O homem que não chora acaba derramando sua amargura para fora, ferindo quem está mais próximo dele. É por isso que é tão importante ver por trás de sua aparente dureza. Na realidade, muitas de suas explosões ou distanciamentos nada mais são do que a explosão de uma dor mal administrada. 13ª fraqueza: a compulsão pela competição eterna. O homem mede a si mesmo comparando-se a outros homens. Isso parece inocente, mas na verdade é uma gaiola brutal. Sempre haverá alguém mais jovem, mais rico, mais atraente, mais forte. O resultado é que a autoestima masculina nunca descansa, porque está presa em um ringue de boxe constante. Essa necessidade de competir pode se tornar doentia,
levá-lo a desprezar as conquistas dos outros, a se sentir inferior se não liderar, a tentar esmagar seu parceiro com críticas para sustentar seu próprio senso de poder. Entender esse padrão pode ajudá-lo a evitar ser pego em guerras absurdas e estabelecer relacionamentos mais equilibrados, onde você não precisa ser rival de ninguém. 14ª fraqueza: o medo de perder a liberdade. Este é um dos fantasmas mais universais da psique masculina. Muitos homens, mesmo quando amam profundamente, sentem o terror de serem presos, controlados, domesticados. Eles têm medo de perder sua autonomia, seu espaço, sua individualidade. Jung afirmou que quanto mais um homem nega esse medo, mais ele o projeta e acaba fugindo de relacionamentos estáveis, sabotando belos laços pela simples sensação de se sentir acorrentado. Uma mulher consciente pode identificar esses sinais de fuga e entender que muitas vezes eles não têm nada a ver com ela, mas com uma guerra interna que o homem trava contra seu próprio conceito de liberdade. 15ª fraqueza: medo de sua própria escuridão. Este é o mais profundo de todos. Jung descreveu isso de forma crua. Todo homem abriga impulsos destrutivos, ideias que o assustam, desejos que o envergonham, sentimentos que ele considera inaceitáveis. Em vez de integrá-los e trabalhar neles, ele os esconde. Mas quanto mais ele nega seu lado sombrio, mais ele o domina das sombras. Esse medo pode gerar violência, traições, vidas duplas, vícios ou autossabotagem que devastam tudo o que construíram. A mulher que corajosamente observa esse lado sombrio, sem negá-lo ou idealizá-lo, pode se distanciar antes que ele a arraste para longe, ou, se ela quiser, acompanhá-lo para se reconciliar com seus próprios demônios. Neste ponto, quero que você se conscientize da magnitude desse conhecimento. Essas 15 fraquezas não são simples falhas de caráter. Eles são a manifestação de uma cultura que forçou o homem a reprimir sua alma. Eles são o resultado de séculos de pressão para serem invulneráveis, dominantes, provedores, guerreiros. E cada vez que um homem nega sua vulnerabilidade, sua ternura, seu medo, sua tristeza, essa energia não desaparece. Torna-se uma sombra e acaba explodindo onde dói mais. Portanto, entender essas 15 fraquezas é mais do que um recurso para a sobrevivência emocional. É um ato de autodefesa consciente. Porque uma mulher que entra em um relacionamento sem saber disso corre o risco de idealizar, de acreditar que aquele homem forte vai protegê-la de tudo, de colocar sua fé cega em alguém que pode nem se conhecer. E ao menor tremor, toda essa idealização desmorona, levando consigo sua dignidade. Agora, você pode ver com outros olhos. Você pode identificar qual homem está disposto a trabalhar sua sombra e crescer com você, e qual está apenas procurando um remendo para seu vazio. Você pode decidir de forma inteligente se acompanha o processo ou se retira para não ser devorado pelo caos não resolvido. Nenhum conhecimento é tão libertador quanto esse, porque lhe devolve o poder de decidir sem ilusões, sem contos de fadas, sem mentiras românticas. Por trás de cada olhar masculino há uma história. Há uma criança ferida, um jovem assustado, um adulto frustrado, um velho arrependido. Nenhum homem escapa de sua sombra porque faz parte da condição humana. Mas só quem tem a coragem de olhar para ela e transformá-la consegue tornar-se companheira digna de amor verdadeiro. Se você chegou até aqui, não será capaz de olhar para os homens da mesma maneira que antes. Esse é um passo gigantesco em direção à sua liberdade emocional. E se você sentir que essa informação é muito grosseira, lembre-se de que ela também contém uma mensagem de esperança. O homem pode ser transformado, ele pode curar, ele pode despertar. É só que nem todas as mulheres têm força ou paciência para seguir esse caminho. E é perfeitamente normal decidir não fazê-lo. Você é livre. Livre para ver a verdade, livre para escolher que tipo de homem você quer ao seu lado, livre para decidir com quem compartilhar seu mundo interior e quem manter a uma distância segura.
Esse conhecimento não é sobre manipular por vingança, mas sobre proteger a si mesmo e seus sonhos para que você não se renda cegamente a alguém que ainda não sabe quem é. Abrimos uma porta enorme juntos. Por trás disso está a possibilidade de uma vida amorosa mais consciente, mais equilibrada e mais saudável. E se você decidir seguir em frente com este mapa psicológico em mãos, nenhum relacionamento o pegará de surpresa novamente, porque você estará preparado para reconhecer, antecipar e estabelecer limites com toda a firmeza e compaixão que merece. A maioria das mulheres foi educada para se adaptar ao mundo emocional dos homens, para agradar, para acalmar sua raiva, para sustentá-los mesmo quando não se sustentam. Isso acaba deixando a mulher desgastada, exausta, vazia. Jung nos ensinou que a única maneira de nos relacionarmos saudavelmente com a sombra é reconhecê-la, não cobri-la, não suavizá-la, não desculpá-la. E isso, aplicado ao vínculo do amor, significa deixar de proteger o homem de si mesmo. O primeiro passo na aplicação desse conhecimento é observar com atenção radical. Observe os pequenos gestos, como ele reage ao fracasso, que palavras ele usa quando se sente magoado, se ele fica na defensiva quando você toca em tópicos emocionais, se ele foge quando você fala com ele sobre compromisso. Cada uma dessas reações é uma pista para suas sombras mais profundas. Não os ignore. Não caia no auto-engano de pensar, comigo ele será diferente, porque ele não será, a menos que ele mesmo decida transformar seus padrões desde a raiz. O segundo passo é estabelecer limites sem medo. Uma mulher conscienciosa não permite chantagem emocional, não justifica explosões de raiva, não tolera desrespeito disfarçado de sinceridade. O homem acostumado a controlar, dominar, competir, testará até onde ele pode ir com você. É aí que você precisa de firmeza, estabelecer limites claros e constantes, sem gritar, mas inegociáveis. A firmeza é a única maneira de ensiná-lo a respeitar sua dignidade, mesmo que sua sombra tente desestabilizá-lo com manipulações emocionais. Terceiro passo: não ser seu terapeuta. Muitas mulheres, vendo as fraquezas masculinas, sentem compaixão e querem salvá-lo. Mas Jung foi muito claro sobre isso. A cura só acontece quando a pessoa assume a responsabilidade por sua própria sombra. Se você se tornar o psicólogo deles, você se perderá. Você será sobrecarregado com dores que não correspondem a você e acabará sendo sua mãe emocional. Não se coloque nesse lugar. Ofereça sua compreensão, mas não seu sacrifício. Passo 4. Cultive seu próprio poder interior. Se você quiser se mover em um espaço emocional tão complexo quanto a sombra masculina, você precisa se segurar primeiro. Isso significa desenvolver sua autoestima, seu senso de propósito, sua capacidade de ficar sozinho, sua segurança interior. Quando uma mulher se sente cheia por dentro, ela não se torna refém de um homem ferido. Ele pode amar livremente, mas também pode se retirar se esse amor ameaçar sua paz. Essa é a verdadeira força feminina, aquela que não depende de se submeter ou se encaixar nos caprichos do outro. Quinto passo: decida com clareza, não com medo. Muitas mulheres ficam presas em relacionamentos prejudiciais porque temem ficar sozinhas ou porque acreditam que não encontrarão algo melhor. Esta é a armadilha perfeita para ser devorado pela sombra de um homem. O conhecimento que você possui agora permite que você veja suas fraquezas, compreenda-as e antecipe-as. Use-o para tomar decisões corajosas. Se você perceber que um homem não está disposto a crescer, não quer se curar, não aceita seu lado sombrio, então se aposente sem culpa. Isso não te deixa frio, te deixa consciente. Neste ponto, você pode se perguntar se todo homem está condenado a repetir seus padrões sombrios. A resposta é não. Jung sustentou que a sombra não é um destino imóvel, mas um aspecto que pode ser transformado com consciência, honestidade e trabalho interior. Há homens dispostos a encarar a sua escuridão, a assumi-la,
a integrá-la e a evoluir. São homens que não têm medo de se mostrar vulneráveis, que ouvem, que refletem, que não culpam o mundo por seus infortúnios. E esses homens merecem sua confiança porque estão comprometidos consigo mesmos. Mas, infelizmente, nem todos estão prontos para fazê-lo. Alguns vivem negando sua dor até o fim, arrastando aqueles ao seu redor para seu caos não resolvido. Portanto, sua tarefa é aprender a distinguir. Ele reconhece os homens que fazem o trabalho interior daqueles que apenas escondem sua sombra atrás de uma máscara de segurança. Reconheça o homem que tem a coragem de dizer "eu estava errado" sobre aquele que nunca pede desculpas. Reconheça o homem que pode chorar com você daquele que prefere machucá-lo do que aceitar sua vulnerabilidade. O conhecimento que Jung nos deixou não é para manipular, mas para nos libertar. Para nos libertarmos de expectativas irrealistas, de histórias românticas que nos destroem, da ideia de que uma mulher deve ser a salvadora do homem ferido. Você não veio a este mundo para resgatar ninguém. Você veio para viver, para brilhar, para amar a partir de sua integridade. Só assim você pode construir relacionamentos conscientes, onde o respeito, a verdade e a coragem emocional são a base sólida. Lembre-se de que a sombra não é ruim em si mesma. Jung disse que a sombra também contém tesouros: criatividade, paixão, força, resiliência. Quando um homem ousa conhecer sua própria escuridão, ele pode transformá-la em luz. Acompanhar um homem nessa jornada, se ele estiver realmente disposto, pode ser uma das experiências mais bonitas e autênticas que você já teve. Mas nunca à custa de sua própria dignidade, nunca sacrificando sua essência, nunca perdendo seu centro, olhar em volta. Você verá homens lutando com sua sombra todos os dias sem saber. Homens que trabalham sem parar para não pensar em seus medos. Homens que conquistam mulheres como troféus para se sentirem valiosos. Homens que bebem ou tomam drogas para anestesiar seu vazio existencial. Tudo isso é a sombra atuando. Somente uma mulher consciente pode decidir se entra neste terreno ou se afasta com sabedoria. E essa decisão é um privilégio que só um conhecimento profundo lhe concede.